seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma transmissão da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou a preletora Daniela Seguesse e juntos vamos estudar as lições para aplicar no dia a dia. Para você que está chegando hoje pela primeira vez no nosso canal, por favor, inscreva-se clicando no botão inscrever-se, esse botão vermelho aqui embaixo, ó. Inscreva-se, ative as notificações para que você seja avisado sempre que a Seichonoye publicar um novo conteúdo nesse canal. Além de inscrever-se, você pode colaborar conosco, tornando muito visíveis as mensagens, as boas mensagens da Seichonoye. De que forma você pode fazer isso? Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Para curtir é fácil, clica no botão curtir aqui embaixo. Para comentar também é fácil, você pode utilizar tanto o chat aqui do lado, eu sempre falo chat, tá? Dá na mesma, tá? É esse bate-papo que tem aqui do lado, onde as pessoas vão interagindo, falando de onde estão assistindo, o que estão achando da palestra. E aqui embaixo também nos comentários, fiquem à vontade, pode deixar os seus comentários também. Aliás, gente, eu já vou aqui lembrando um pedido que eu fiz na semana passada e que eu volto a fazer nesse ano. Nós estamos estudando os votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye. E o estudo desses, eles são 16 no total, e o estudo desses votos será concluído na próxima sexta-feira. Por isso, os temas para as nossas próximas conversas, nós estamos contando com a ajuda de todos os senhores. Então, deixe a sua sugestão, lembrando, ó, o tema central, lições para aplicar no dia a dia. Então, qual é o assunto do dia a dia? Qual é a situação cotidiana que você gostaria que a gente conversasse um pouquinho aqui, que a gente trouxesse qual seria a orientação da Seichonoye para essas situações, para esses casos da vida cotidiana? Pode deixar aqui no chat, mas também pode deixar nos comentários aqui, tá bom? E uma outra forma de colaborar conosco é compartilhando. Clique no botão compartilhar, pegue esse link, mande para os seus amigos, conhecidos, familiares, parentes distantes, vizinho da esquerda, vizinho da direita, cliente, fornecedor, enfim, mande para muitas pessoas, tá bom? Assim você estará colaborando com a Seichonoye. Bom, como eu disse, nós vamos estudar mais um voto e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye. Hoje é o 15º, né? Esses votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye estão nos volumes 27 e 28 da coleção A Verdade da Vida. A coleção A Verdade da Vida é essa que está aqui atrás, né? Que é composta de 40 volumes. O 27 e 28 trazem esses votos que são a forma de se comportar dos adeptos da Seichonoye, não para mostrar que são adeptos da Seichonoye, mas como se comportam no sentido de buscar o seu aprimoramento pessoal, o seu crescimento, a expansão da sua consciência, uma conduta cada vez mais próxima do Filho de Deus que são, tá? Então, o que eu vou estudar hoje, o 15º voto está aqui no volume 28 da coleção A Verdade da Vida. Nós já estudamos a parte que estava no 27, começa no 27 e termina no 28. O 15º já está aqui no 28 dessa coleção, mas você também encontra esses votos e aprimoramento compilados nesse livro aqui que se chama O que é a Seichonoye, tá? Esse livro, ele fez o quê? Ele nada mais é do que a compilação desses votos que foram extraídos do 27 e 28, foram melhor organizados aqui nesse volume que só tem isso, tá? O que é a Seichonoye. Além disso, não precisam se preocupar, porque exatamente os mesmos comentários que foram feitos na coleção A Verdade da Vida foram colocados aqui. Então, o que foi feito foi, vamos tirar, né, vamos extrair, não excluindo, né, dos volumes 27 e 28, mas vamos extrair dali e colocar nesse volume chamado O que é Seichonoye. Tanto o volume 27 quanto o 28, quanto o que é Seichonoye, estão disponíveis na nossa livraria. Acesse livrariasni.org.br. Vá lá, procure os livros que você deseja, coloque no carrinho, escolha a forma de pagamento e os livros vão chegar aí, na porta da sua casa. Então vamos para o nosso estudo? 15º voto, e hoje é o tema de hoje, né? Viver sem arrependimentos. Puxa vida, né? Quem nunca, né, gente, se arrependeu nessa vida? O arrependimento em si não é uma coisa ruim não, viu, gente? Pelo contrário, arrepender-se significa que você fez uma reflexão
e que se deu conta de que uma ação do passado não foi tão boa assim, né? O verdadeiro arrependimento é o momento em que você rompe com essa conduta que fez com que você tomasse uma decisão não tão acertada e passa a viver de acordo com a sua própria natureza divina, tá? A gente já conversou aqui sobre isso, um pouquinho sobre isso. A gente falou, eu vou pedir para o pessoal colocar o card aqui, ó, para parar de remoer o passado, né? O pessoal tá colocando aqui, pode assistir depois, não precisa ser agora não. E aí é interessante porque arrependimento, o que a Seichonoye nos ensina é que arrependimento e remorso são coisas diferentes. Remorso significa que você vai remoer alguma coisa, você vai moer de novo, vai mastigar de novo. Ao passo que arrependimento significa realmente romper com uma conduta do passado e voltar a sua mente, né? Ou passar a viver de acordo com a sua natureza divina de filho de Deus, tá? Mas o que a gente está falando aqui, o que a gente vai falar hoje, como viver sem arrependimentos, nós estamos tratando principalmente dessas muitas vezes que nós tomamos decisões, utilizamos palavras, exercitamos ações que nos fazem querer voltar atrás, tá? Já ouviram uma terminologia que o pessoal costuma utilizar muito atualmente, que é chutar o balde? Então, tem gente que chuta o balde. Chutar o balde significa passar do limite, tá? Para quem nunca usou esse ditado aí, esse termo, chutar o balde significa passar do limite. E agora tem uma complementação dessa terminologia, dessa forma de dizer, que o pessoal fala assim, chutou o balde e depois foi buscar. Significa, passou do limite e depois se arrependeu, né? Ou seja, foi além do que deveria, falou mais do que deveria, fez o que não deveria e depois teve que voltar atrás e ir arrumando tudo que tinha feito, tá? Existem pessoas que estão constantemente chutando o balde e indo buscar, ou seja, são pessoas que estão constantemente tomando decisões não tão acertadas, decisões equivocadas. Olha, gente, entendam que o que a gente está falando aqui hoje não é que a gente não possa cometer falhas, né? Nós estamos num processo de crescimento, de aprendizado, essa vida é uma escola. É natural que vez ou outra a gente às vezes se atrapalhe, né? Mas o que nós precisamos compreender é que existem formas de diminuir essas falhas, essas decisões equivocadas ou desses chutes no balde para depois ir atrás para buscar, tá? Então, o que nós vamos estudar aqui hoje será justamente o que fala esse 15º voto. Tem um jeitinho muito especial que faz com que as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas palavras, elas realmente sejam mais acertadas. Elas sejam mais adequadas para o momento que nós estamos vivendo. E é disso que trata esse 15º voto que eu vou ler aqui agora, tá? Na minha edição do volume 28, eu vou usar o volume 28, poderia estar usando o que é a Seichonoye também, não teria problema nenhum. Mas na minha edição, que é a 6ª impressão, tá na página 101. E o professor Masaharu Taniguchi, sagrado mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye, ele escreveu o seguinte voto: tenhamos uma vida sem arrependimentos, vivendo plenamente o dia de hoje da maneira mais vigorosa, radiosa e correta possível. Vou repetir, tá bom? Tenhamos uma vida sem arrependimentos, vivendo plenamente o dia de hoje da maneira mais vigorosa, radiosa e correta possível. E ele chamou, né? Ele chamou o subtítulo do capítulo que traz esse voto, chama-se Exteriorizemos a vida do agora eterno. A gente sempre fala na Seichonoye que é importantíssimo nós vivemos com plenitude o agora, nós vivermos o agora, nós darmos valor ao momento presente, né? Então, quando ele fala aqui sobre viver uma vida sem arrependimento, ele já está dizendo para nós qual é o ponto básico para ter uma vida sem arrependimento. É viver plenamente o dia de hoje, é viver plenamente o agora. Mais para baixo um pouquinho, ele diz assim, ó, viver é exteriorizar a vida. O que diz a Seichonoye?
que nós estamos repletos da vida de Deus. A gente também conversou sobre isso na reunião passada, o card da reunião passada está aqui, e como que a gente fazia para enxergar essa vida que está por trás de todas as coisas. Então depois dá uma assistida aí, se você ainda não viu, ou mesmo que você queira rever. Mas aí o que o professor está dizendo para nós? Que o viver cotidiano nada mais é do que exteriorizar essa vida que está no nosso interior. Aí ele diz aqui, olha, eu enfatizo a importância do dia de hoje porque não é válida a intenção de passar a viver assim somente a partir de amanhã. Então, se viver agora, se viver é exteriorizar a vida e viver agora é importante, ou seja, exteriorizar a vida é importante fazer agora, então é importante não deixar para amanhã. Não é daqui 5 minutos, é agora. Não é quando eu ganhar na Mega Sena acumulada, é agora. Não é quando eu me casar ou quando eu me separar, é agora. Não é quando eu tiver a casa própria, é agora, tá? Olha, pode parecer uma coisa óbvia, mas preletora, é claro que eu tô vivendo agora. Esse negócio da Seitonê, isso aí eu faço fácil. Todo mundo vive o agora. A gente tá sempre no agora, né? 3 segundos atrás já não é mais o agora, eu já não tô mais no agora. Entenda, tem pessoas que vivem remoendo o passado, que tá naquele card que a gente já falou aqui, mas tem pessoas que mesmo no agora, mesmo não remoendo o passado, ou mesmo não pensando só daqui quando eu tiver não sei quantos anos, ou aposentado, ou casado, ou com filhos, mas tem gente que também não valoriza o agora. Então, por exemplo, tem pessoas que vão se alimentar, se sentam à mesa, por exemplo, para almoçar ou jantar, e pegam e fazem isso com o celular, né, na mão. Ah, é porque enquanto eu tô comendo, eu já vou ganhando tempo fazendo isso daqui. Você não tá ganhando tempo. Pelo contrário, você está matando tempo. Você não está vivificando. Por quê? Na hora que você se senta à mesa para se alimentar, é o momento de quê? De se alimentar. A gente também não conversou na reunião passada sobre o quanto o ato de se alimentar, reconhecendo a vida, pode purificar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Então não é hora de olhar no celular. E mesmo que você não esteja pensando em vivificar ou purificar ou qualquer coisa nesse sentido, o momento de alimentar é o momento de curtir aquilo que está diante de você, a presença das pessoas que estão ao seu redor, aquele momento de descanso, de usufruir dos nutrientes, do sabor, do cheiro, da cor, daquele momento que você está vivendo. Ou talvez a pessoa diga, eu nem tenho celular, eu nem como com o celular à mesa, esse hábito eu já não tenho. Ué, mas às vezes a pessoa, por exemplo, vai para o trabalho e quando chega no trabalho fica resolvendo os trabalhos da faculdade, né? Tá no emprego, vamos dizer assim, e tá preparando ou resolvendo coisas da faculdade. Aí, quando chega em casa, fica pensando nas coisas do trabalho. Ai, amanhã tem que fazer isso, tinha que ter feito aquilo, alguma coisa nesse sentido. Aí, quando vai para a faculdade, fica pensando, nossa, eu tô aqui na faculdade, mas eu devia passar mais tempo com a minha família. Ou seja, essas pessoas não estão vivendo plenamente o agora, né? Elas não estão valorizando ao máximo o momento que está diante delas naquele momento. Ou ainda, né? Eu tô na faculdade pensando que tem que ficar com a família. Aí quando tá com a família, ao invés de curtir aquele momento, fica caçando os defeitos, ficam caçando o defeito uns dos outros e não curtem o momento com a família. Ficam brigando o tempo todo e não curtem o momento com a família. Isso significa não viver plenamente o agora, tá? E aí, sobre o viver o agora, tem um outro volume da coleção A Verdade da Vida, que é esse aqui, ó, o volume 7 da coleção A Verdade da Vida, que fala justamente sobre vida cotidiana. E nesse volume, o professor Masaharu Taniguchi, um dos itens, né? Aqui tem todas as ações que a gente tem que ter para viver na prática, né? Isso que a Seitonê ensina. E tem um dos itens, são 18 itens no total desse livro. E o 6º item chama-se Conquiste o Agora com toda a sua força. E o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte na página 69. Ele diz aqui, ó, de que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só o faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Lembra que o agora é o momento para exteriorizar a vida? Isso é que é viver, exteriorizar a vida? Vou ler de novo, tá?
De que adianta ficar hesitando ou relutando? Isso só faz desperdiçar o seu tempo. Desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não fique adiando aquilo que pode ser realizado agora, pensando que poderá chegar um momento mais oportuno. O agora é a hora mais oportuna para a realização daquilo que pode ser realizado agora. Vamos de novo? O agora é a hora mais oportuna para a realização daquilo que pode ser realizado agora. Então, agora é a melhor hora para realizar aquilo que deve ser feito agora, tá? Dizem que o Deus chamado oportunidade tem cabelo só na parte da frente, né? Na parte anterior da cabeça. Portanto, você deve ir ao encontro do Deus da oportunidade e agarrá-lo pelo topete. Esse é o segredo do êxito. O que significa ir ao encontro do Deus da oportunidade? Significa fazer o que deve ser feito agora e não esperar que nova oportunidade surja para que você possa realizar o que deseja, tá? Ou que deva realizar. Nada temos a temer quando mergulhamos de corpo e alma naquilo que temos possibilidade de fazer agora. Nada temos a temer quando mergulhamos de corpo e alma naquilo que temos possibilidade de realizar agora, tá? Tem uma máxima, eu até já comentei aqui com vocês, sobre o caminho da iluminação. Dizem lá que um discípulo perguntou pro mestre, né? Para o seu orientador: mestre, qual é o caminho da iluminação? E o mestre disse para ele: você tomou o café da manhã, né? Você tomou a sua papa hoje pela manhã? E ele falou: sim, já me alimentei. Ele falou: então lave a tigela. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer? Tudo bem, alimentar-se é maravilhoso, mas não basta alimentar-se e deixar a tigela suja. É preciso cuidar de tudo que envolve o alimentar-se. Da mesma forma, seria como dizer: não adianta simplesmente estar empregado, é preciso que você se dedique ao seu trabalho. Não adianta simplesmente estar em casa, é preciso que você se empenhe na relação com a família. Não adianta apenas passar no vestibular e entrar na faculdade, é preciso ter o esforço para ir bem e concluir o curso com êxito, né? É muito interessante isso, né? É o fazer o que deve ser feito, é lavar a tigela. É isso que o Sagrado Mestre nos ensina e é isso que esse Koan, né, do lavar a tigela. O que é o Koan? Koan são questões para meditação, para nós pensarmos, né? É isso que ele nos ensina. O que está diante de você agora? Então é isso que deve ser feito agora. Não adie, não relute, não fique com o corpo no lugar e a cabeça em outro lugar, tá? E aí, voltando então para o volume 28 da coleção A Verdade da Vida, na página 102, o professor escreve o seguinte: não nos habituemos a deixar para amanhã o que deve ser feito agora. Gente, no meu livro, onde está escrito agora, não bastasse já ser uma palavra que encerra em si toda a explicação, ainda foi colocada em negrito, ou seja, quando o mestre fala agora, quando ele escreve agora, é agora, não é agora quando eu parar de assistir essa palestra, não, é agora, né? Então vamos lá, ó. Não nos habituemos a deixar para amanhã o que deve ser feito agora, senão acabaremos sempre deixando escapar o agora e nunca teremos tempo para viver plenamente. O importante é ter a nítida sensação de estar vivendo plenamente o agora. Aqui apareceu uma outra palavrinha importante, né? Que a gente já vai conversar daqui a pouquinho, embora o momento de viver seja agora, mas a gente vai falar já já, porque antes eu quero então dar uma ênfase naquilo que a gente estava dizendo antes, né? Então, o que é viver o agora? É dar vida plena ao agora. Se é hora de estudar, vamos estudar. Por exemplo, agora é hora de assistir essa palestra. Então não adianta estar com o ouvido nessa palestra e o celular na mão, por exemplo, jogando, né, num gamezinho, ou então conversando com os amigos com quem não fala há muito tempo. É importante conversar com os amigos, não tenha dúvida. Mas escolha o que vai fazer. Para quê? Para que o seu coração esteja junto com o seu olho, com a sua mão, com a sua mente. Esteja tudo 100% ali. Esse 100% é fundamental, tá?
Na hora que for pagar uma conta, por exemplo, já que eu falei de estudo, trabalho, família, né? Na hora que for namorar, né? Tem que dar 100%, né? A hora de estar com o esposo, com a esposa, com o namorado, enfim, é a hora que o seu coração, a sua mente, o seu tempo tem que estar totalmente focado nessa situação. Na hora de pagar uma conta, não adianta pagar reclamando e pensando na outra conta. Não, pense nessa conta que você está pagando. Que conta é essa que você está pagando? É de energia elétrica? É de água? Ao invés de ficar pensando, aumentou, diminuiu, meu salário aumentou, diminuiu, pense, puxa, estou pagando uma conta porque pude usufruir disso, seja da água, da luz, um financiamento, seja lá o que for. Quando você empenha a sua vida, pensa sobre aquilo, faz aquilo curtindo plenamente aquele momento, ou seja, corpo, alma, coração, tudo no mesmo lugar, as coisas não saem pela metade, as coisas são feitas com muito mais amor. E aí, o professor Masaharu Taniguchi, ele fala como viver isso, como viver esse agora, né? Olha só, vamos voltar na linha de raciocínio. Ele fala, como é que você faz para viver sem arrependimentos? Ou seja, como é que você faz para não viver sempre chutando balde, passando do limite e depois tendo que reparar o estrago? É vivendo com atenção, com amor, com carinho, o agora. Sempre estando 100% naquilo que você tem que fazer agora. E aí ele não falou que é só viver o agora, porque lá no voto ele diz assim, ó, é viver plenamente o dia de hoje da maneira mais vigorosa, radiosa e correta possível. Então ele tá falando, você vai viver o agora, mas tem que ser com vigor, com mente radiante e de maneira correta. É isso que ele tá falando, tá? Então, primeiro, ele diz aqui, ó, cada pessoa deve viver o agora de maneira mais vigorosa, radiosa e correta possível. O que significa cada um desses itens? Vamos falar aqui, tá? Então, o que é uma coisa vigorosa? Né? O que é vigor? Vigor é ânimo, vigor é disposição. Em alguns lugares, alguns dicionários, a gente encontra vigor como sendo a própria vida. Em outras palavras, o que está querendo dizer com viver de forma vigorosa? Como que é viver com ânimo? Como que é viver com disposição esse momento agora? O mestre escreve aqui, ó. Viver vigorosamente não significa usar, isso está na página 102. Viver vigorosamente não significa usar a força bruta, como fazem certos heróis das histórias, por exemplo, mas sim viver o agora o mais plenamente possível. É preciso procurar sempre exteriorizar 100% a vida e viver intensa e vigorosamente o agora. Sabe o que significa isso, gente? Empenhar 100% naquilo que cabe a você fazer agora significa, por exemplo, na hora que você está dirigindo o seu carro, você ter o máximo de atenção naquilo que está fazendo. Curtir o carro, curtir o trânsito, prestar atenção nas leis, no semáforo, dar prioridade a quem tem prioridade, né? Fazer a sua parte para que tudo ocorra de forma harmoniosa. Isso significa empenhar a sua vida naquilo que está fazendo, tá? Ou então, por exemplo, na hora de viver o relacionamento a dois, né? Empenhar a sua vida naquele momento. Estou dando vários exemplos aqui, poderia ser qualquer coisa, né? Na hora que vai fazer comida também, na hora que vai lavar roupa também, no relacionamento a dois, dar 100% naquele momento. Não é falar assim, não, hoje como é segunda-feira, eu vou dar um beijinho mais borocochô, porque a gente namora mesmo, assim, a gente se curte, a gente passeia, é na sexta ou é no sábado. Então hoje pode ser borocochô, que é segunda, e no sábado ou na sexta eu vou dar força total. Não, o que nós estamos aprendendo aquele encontro tem que ser o encontro, seja na segunda, na sexta, no sábado, no domingo, de manhã, à tarde, à noite, não importa, tá? Ou então na hora que vai preparar a comida, dar 100%. Então eu vou fazer essa comida como se fosse a refeição mais importante, e não a refeição do domingo, que a gente faz todo mundo junto, aí essa sim a gente capricha. As outras a gente faz de qualquer jeito. Não, é fazer vigorosamente, ou seja, fazer com disposição, colocando toda a vida, 100% é o percentual que está aqui escrito no livro. É dar tudo como se fosse a última oportunidade de fazer aquilo, tá? Isso é fazer com vigor.
Segundo item, lembra que é viver o agora, mas com vigor, ou seja, dando 100%, mas ele também fala para fazer isso de forma radiante. Eu vou usar aqui esse livro. Ele é um livro bem fininho, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Aliás, na nossa livraria, gente, tem diversos livros como esse aqui, ó. Procura pelo autor Seiichi Taniguchi. Existem vários livrinhos. Olha, ele é bem fininho mesmo. Então a gente lê, às vezes, em 2 horas a gente lê o livro todo. É um livro bacana para dar de presente, agora que a gente está chegando no final do ano. É um livro que a gente pode dar para os amigos, porque tem boas mensagens, são mensagens leves, muito gostosas, muito prazerosas. Se você quiser, leia antes, tá? Esse aqui se chama Passaporte para a Felicidade. O professor dá aqui alguns capítulos, né? Alguns pequenos textos em que ele fala como tornar essa vida mais feliz a partir da sua própria conduta. E tem um capítulo que se chama Transformar a Dificuldade em Alegria. E o professor Seiichi, ele escreve o seguinte: toda vez que nos ocorrer algo aparentemente desagradável, tomemos nós a iniciativa de transformá-lo em algo bom, agradável. Ao longo da vida, deparamos com as mais variadas situações. Às vezes acontecem-nos contratempos e dificuldades, mas felizmente possuímos a capacidade de transformar as coisas aparentemente ruins em coisas boas. A mente é que comanda o rumo da nossa vida. Tudo se transforma conforme a nossa postura mental. E aí, nesse capítulo, o professor Seiichi, ele conta uma história de um dia que estava nevando, né? Lá no Japão, quando faz frio mesmo. O professor Seiichi, ele costumava ir a pé até a sede internacional, quando ela ainda ficava em Tóquio, né? E ele disse que quando nevava, ele costumava sair mais cedo de casa. E a esposa perguntava, por que você vai sair mais cedo? Ele falava, por causa da neve. Quando neva, né, além da gente ter que ter mais cuidado ao caminhar, andar nesse ambiente cheio de neve proporciona uma alegre sensação de bem-estar. E é melhor sair cedo, porque mesmo no caso de ter que parar um pouco no meio do caminho, iria chegar no horário previsto, tá? Olha que interessante. Ele poderia falar, não, um dia de neve é um dia frio, eu quero ficar em casa, quero ficar perto do aquecedor, não quero nem ir trabalhar, mas ele fazia o contrário, ou seja, ele acendia uma luz na mente, né? Vivia isso de forma radiante. O que significa radiante, gente? Radiante significa brilhoso, significa feliz, alegre, significa exultante, né? Então, o que o professor fazia? Ele transformava a aparente dificuldade de um dia de inverno cheio de neve num dia muito agradável. Então, quando ele passeava, ele olhava a paisagem que estava diferente, coberta de neve, tudo branquinho, ao invés de ficar pensando, meu Deus, tudo coberto de neve, que frio, ele falava, nossa, que lindo, tá tudo branquinho, parece até que eu tô na Escandinávia. Ou seja, ele próprio, com a sua própria mente, optava por acender uma luz na mente, por isso que se chama radiante, tá? Ou seja, transformar a aparente dificuldade numa excelente oportunidade de alegria, de reconhecer aquilo que é bom e belo e que está à nossa parte. Talvez você pense, preletora, mas na neve, eu que moro aqui no Brasil, também ficaria feliz, porque é uma coisa muito diferente, dificilmente acontece de cair neve no Brasil, em lugares muito específicos e muito raro realmente, então eu ia gostar. Mas, gente, até coisas comuns do cotidiano, né? Por exemplo, num velório. Preletora, num velório não dá para manter a mente radiante. É claro que dá, né? Por mais difícil que seja a situação da perda de um ente querido, que estamos ali velando, né? Velando o corpo daquela pessoa que já retornou para o mundo espiritual, nós também podemos fazer com que aquilo seja mais agradável. De que forma? Ao invés de a gente só ficar chorando e lamentando pela perda, nós nos lembrarmos de como foi bom ter convivido com essa pessoa, das experiências vividas, de como foi importante, quanto nós amávamos. Isso significa tornar agradável, nós ampararmos uns aos outros nesse momento do luto. Então isso significa acender, né, uma luz na mente, ou seja,
já é uma situação difícil, então como vamos torná-la mais agradável? Como vamos vivificar o agora nessa situação? Acendendo a luz na mente, tá? Quando tá com dor de barriga, ao invés de ficar pensando, meu Deus, que dor de barriga, que sofrimento, é pensar, puxa, através desse ato do meu próprio corpo, ele está sendo purificado. Obrigado, que alegria, né? Por mais que tenha lá a cólica, o corre-corre pro banheiro, ou a insegurança, será que eu saio pra rua, não saio? Mas é o pensar, eu estou passando por um processo de purificação. Isso é ser radiante, isso é acender uma luz na mente, tá? E qual que é o terceiro item, gente? Já foi, de forma mais vigorosa, radiante, e a última é correta possível. O que é correto, gente? Correto é aquilo que é puro, que é verdadeiro, que é honesto, que não se corrompe, né? Aquilo que é digno, né? Então, o que significa isso? O que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo para nós é: vamos dar 100% aquilo que nos cabe fazer agora. Vamos empenhar a vida naquilo que temos diante de nós agora. Mas não significa que a gente tem que sair por aí atropelando tudo e todos que estejam à nossa frente para fazer o que deve ser feito agora. Ou seja, não é custe o que custar. Nós não vamos abrir mão dos nossos valores para dar 100% ao agora. Nós vamos viver plenamente, nós vamos fazer isso de modo alegre, mas também vamos fazer isso de modo a não corromper a nossa própria natureza. Sobre isso eu gostaria de falar utilizando esse outro livro aqui, assim como os demais que a gente já falou, esse livro, que é o Livro dos Jovens, também está na nossa livraria, livrariasni.org.br. Acesse, coloque no carrinho, põe o endereço, vai chegar na porta da sua casa. Na parte introdutória desse livro tem um texto que se chama O Ideal que se Aloja em Nós. E nesse texto, o professor Masaharu Taniguchi, ele explica que todos nós temos no nosso interior esse ideal, né? O que é esse ideal? Nada mais é do que a própria vida de Deus, como a gente já estudou aqui, ou o próprio Deus do nosso interior, que está constantemente nos orientando, no sentido de exteriorizarmos, vivermos na prática a nossa natureza divina de filhos de Deus. Em outras palavras, esse Deus interior, ou que o mestre chamou aqui de ideal que se aloja em nós, esse ideal perfeito, está sempre nos orientando na direção de vivermos a perfeição na vida prática, na vida cotidiana. Esse ideal, gente, ele surge para nós, ele nos orienta através de um sussurro, é o que o mestre fala, tá? Mas não é um sussurro ouvido aqui, tá? Ele é um sussurro da alma, ou seja, nós escutamos esse sussurro não com o ouvido, né? Nós escutamos ou atendemos ou recebemos esse sussurro através da nossa intuição. Outra coisa interessante, só aqui dando uma resumida nesse texto, né? Só pra gente entender como é que funciona, porque tem pessoas que falam assim, eu tenho uma intuição aguçadíssima, ao passo que existem outros que falam, nossa, eu não tenho essa voz da intuição. E o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina é que todos nós temos esse ideal perfeito, então todos nós somos orientados pela nossa intuição. No entanto, quanto mais nós escutamos, ou seja, quanto mais nós obedecemos a essa orientação do nosso Deus interior, seguimos a orientação do nosso Deus interior, tanto mais nítida fica essa orientação, ou seja, tanto mais forte fica esse sussurro, essa orientação intuitiva. Ao passo que quando nós não obedecemos, quando nós nos deixamos levar pelas situações e não ouvimos e obedecemos esse sussurro da nossa alma, nós vamos abafando pouco a pouco essa voz. Então tem gente que fala, eu não tenho intuição. Tem sim, mas às vezes de tanto abafar, de tanto não obedecer a essa intuição, você acaba ficando desconectado quase dela. É como se um fiozinho ali, condutor, se partisse. Então, quando você volta sua mente para dentro de si, através da meditação, do estudo, do autoconhecimento, você se reconecta com essa voz. E quanto mais você obedecê-la, tanto mais audível ela vai ficar pela sua intuição, tá? E aí o que o professor fala é que quando a gente segue essa voz,
né? Quando a gente faz o que deve ser feito, o que nosso Deus interior nos orienta, ninguém precisa falar nada, né? A gente se sente bem com isso. É como se a gente recebesse um elogio desse Deus interno dizendo: muito bem, você fez o que deveria, como você é nobre, como você é uma boa pessoa, né? Quando você faz uma boa ação, ninguém precisa te elogiar, você mesmo se sente bem. O que é esse sentir-se bem? É o elogio desse ideal interno. Ao passo que quando você faz o que não deveria, também ninguém precisa chamar a sua atenção, porque essa reprimenda vem do seu interior, né? Algumas pessoas, algumas linhas chamam essa voz de voz da consciência, né? Tudo bem também, né? Um jeito de compreender também é mesmo a sua própria consciência. Que consciência? Consciência de Deus. Consciência de filho de Deus, né? Que te leva na direção correta, e quando você pisa na bola, ou quando você chuta o balde, como a gente falou, faz você se dar conta de que precisa ir buscar, dar essa reprimenda. Não, você não deveria ter feito isso, tá? E aqui, numa das partes dessa introdução, seria algo parecido com a página 26, porque essa parte não tem numeração, tá? Mas aí o professor, ele escreve aqui, ó: se nós podemos alcançar relativo êxito até mesmo através de atos fraudulentos, tramóias e golpes sujos, ou seja, às vezes a gente se dá bem fazendo aquilo que contraria a nossa natureza divina de filhos de Deus, ou seja, que contraria esse sussurro que vem da nossa alma. Ele fala: pode acontecer de você se dar bem? Ele fala: pode até acontecer, tá? É disso que ele tá falando. Aí ele diz assim: se nós conseguimos alcançar relativo êxito até dessa forma contrária à nossa natureza, seria inconcebível que não o alcançássemos através da orientação correta do nosso ideal interno. Um êxito temporário talvez possa ser alcançado mesmo que se recorra a atos reprováveis, mas o êxito verdadeiro e definitivo só pode ser conseguido através de procedimentos que mereçam a aprovação e o elogio do ideal interno, ou seja, mesmo... por que ele está falando isso? Porque às vezes as pessoas com quem a gente se relaciona não utilizam, né? Não fazem bom uso da sua natureza divina e manifestam um caráter duvidoso. E se a gente é cercado de muitas pessoas nesse sentido, a gente começa a achar que é normal fazer coisas que não são corretas, né? Ou começa a pensar que é natural agir daquela forma porque está recebendo influência do meio. Mas o que o professor fala é que mais importante do que ser reconhecido pelo meio é você ser reconhecido por Deus do seu interior, tá? E aí tem uma outra coisa bacana: assim como você recebe a influência do ambiente em que você vive, das pessoas com quem você convive, você também pode influenciar as pessoas. E você pode causar uma boa influência agora de que maneira? Clica aqui no compartilhar, pega esse link, mande para as pessoas que você ama, para as pessoas com quem você convive, para que elas também saibam que elas podem viver o agora de forma vigorosa, radiante e muito correta. Gente, a gente se encontra na próxima sexta-feira. Eu espero por você aqui, nesse mesmo canal. Até lá! Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico, e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora,
Renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Muito obrigado. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Aproxima-se o grande dia em que você e sua família se sintonizarão com as ondas da salvação de Deus. É o Seminário da Luz 2021, edição histórica, ao vivo via internet, que ocorre no dia 21 de novembro, direto de São Paulo para todo o Brasil. O evento será realizado em um único dia, por isso contará com a participação simultânea de milhares de pessoas. Numa agradável tarde e noite de domingo, com apenas um convite, você e todos com quem reside serão agraciados com sábias orientações diretamente no conforto da sua casa. Como dominar o destino usando as leis da mente, como tornar o lar mais harmonioso e como alcançar a verdadeira prosperidade estão entre os temas. E mais, a tradicional meditação Shinsokan de oração mútua unirá preletores e participantes de norte ao sul do país, numa grande corrente de luz, para doar e receber as vibrações da cura divina e do renascimento verdadeiro de todos como filhos de Deus. 21 de novembro, a partir das 14h30, Seminário da Luz 2021. Alegre-se, o caminho à sua frente é só luz. Clique no QR Code e se inscreva, ou faça contato por e-mail, telefone ou pelo website que você vê na sua tela. Muito obrigado!